E aí, gente, como vocês estão? Beleza? Aqui é a Mika. E hoje vamos falar sobre o que acontece quando você volta ao seu antigo eu. Sim, essa é uma experiência que eu tive relativamente sinônimos, complicada, quando eu decidi, ali em meados de 2024, por aí, me testar. E algumas pessoas vão entender isso como um processo de autossabotagem, outras pessoas vão entender isso como um destino inevitável, e eu entendi isso como um destino inevitável. Não escrito pela minha sina, mas pelo meu ego. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que botei muito a benefício da dúvida. Que no fim não acaba sendo benefício nesse caso, é exatamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo. O que acontece, né, gente? Quando você cresce com certas crenças, ou com uma limitação muito grande, assim, da sua vida, da sua personalidade, você cria um certo padrão, certo? Esse padrão que rege a sua vida e que é difícil você se desviar daquilo porque aquilo se torna parte do que você acredita ser que é. Daí, quando você finalmente toma ciência de que aquilo não faz bem pra você e você começa a fazer um movimento de transformar aquilo, tem um certo ponto que você pode chegar, que é o de efeito rebote. Mais ou menos um efeito rebote, que é basicamente quando você quer continuar, porque você sabe que aquilo tá fazendo bem pra você, tá trazendo frutos positivos pra sua vida, só que você tem algo inconsciente ainda muito forte, impregnado na sua inconsciência, que faz você voltar a antigos hábitos, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma coisa compulsória, né? Uma coisa que, assim, por exemplo, seu corpo demanda. Mas a própria mente, ela vem com certos pensamentos que te fazem falar: será que isso tá certo? Porque é isso, quando você não tá habituado a uma certa forma de viver, você começa a duvidar daquilo. Eu não diria que isso é de todo ruim. Você percebe isso quando você finalmente sai ali do ciclo, da roda de samsara do seu eu interior, você percebe, tá, o que eu passei foi dificultoso e foi horrível. Na verdade, foi extremamente pura ilusão. Mas, em algum momento, provavelmente isso iria acontecer e eu não poderia fazer nada em relação a isso, porque o ego, ele sempre vai encontrar ali alguma brecha em algum momento da sua vida, quando você não tem plena certeza, quando você não tem plena consciência, certo? E isso não vale a nada no conhecimento a esse ponto, gente. Conhecimento, que eu falo cognitivo, conhecimento, estudo, não vale nada nessa altura do campeonato, quando a sua alma, ela não vivencia aquilo na pele. Então, em algum momento, o ego encontra essa saída para ele se expressar nas lacunas que existem da nossa existência humana, que não foram planificadas, que não foram internalizadas e integradas. Agora, o que a gente pode aprender ao voltar ao seu antigo eu? E aqui eu falo e direciono essa mensagem principalmente para as pessoas que estão passando por um processo transitório e que precisam se desfazer do antigo eu. Isso pode se dar tanto pelo seu próprio esforço quanto pelas próprias fases da vida. Mas aqui eu falo principalmente para quando a sua consciência está transicionando de um velho paradigma e que faz uma diferença enorme nas duas vidas que você tá para levar e que você levava. Então aqui vai as coisas que aconteceram comigo quando eu redundantemente decidi voltar ao meu antigo eu. 1. Voltar ao pensamento negativo. Isso é uma coisa que eu não posso deixar subentendido, porque não necessariamente seu antigo eu significa que ele tinha coisas negativas, só significa que você está mudando a sua forma de perceber a vida ou trocando a sua identidade, e que às vezes é uma questão de, por exemplo, da infância para adolescência, da adolescência para juventude, da juventude para vida adulta, e assim, etc e tal. Isso só que significa mudança de necessidades. Você pode ser uma pessoa plenamente saudável em todas essas fases. Só que não era o meu caso, e quando eu falo aqui do antigo eu tô falando da minha experiência com o antigo eu sendo puramente o ego, né? Puramente crenças negativas. Então, óbvio, eu não cheguei a esse extremo, porque
a minha consciência já tinha uma porta aberta, mas mesmo assim não deixou de ser uma experiência muito similar de quando eu vivia nas sombras, né, na escuridão das trevas da personalidade. Então eu fiquei muito presa a esses pensamentos negativos de quaisquer modos, né, de quaisquer naturezas, e aqui eu até quero dar um adendo sobre isso, que tipo, você pode pensar que o pensamento negativo, a mentalidade negativa, só diz respeito e só vai ser ruim, só vai te destruir, se for em relação a coisas mais complexas, né, como por exemplo, você se sente como um ser perdedor, como um ser horrível, mal. Mas não é só isso, até as coisas básicas da vida, como por exemplo, pensar negativamente sobre, ai, hoje ser um dia ruim, que merda, que bosta, e não sei o quê. E isso vai virando, gente, vai virando uma bola de neve. Você tem que encontrar e distinguir quando você tá pensando as coisas partindo do princípio de você processar suas emoções e quando isso, na verdade, está vindo de um lugar de puro descontentamento ou ingratidão com a vida, certo? Então, nossa, cara, é realmente isso. Tipo, o pensamento negativo está muito relacionado com a ingratidão, assim, de certa forma, né? Você simplesmente ignora, diminui, né, as coisas boas que acontecem, até as coisas pequenas, em detrimento das coisas ruins, né? E você maioriza, coloca eles em todo o espaço, ocupa todo o espaço da sua mente. Segundo, reviver marcas do passado. Isso também é uma coisa muito valiosa de se falar. Quando você volta para o antigo eu, você também revive coisas que você não tinham curadas do passado. E eu posso dizer, gente, que a esse ponto da minha vida, é óbvio, tá, gente? Eu vou falar isso em outro vídeo também, que não é tão preto e branco assim, porque tudo depende do nosso estado e dimensão de consciência que a gente tá, né? Assim como a gente não simplesmente as sombras desaparecem em um certo dado do dia, não é assim que funciona também com nossas feridas, traumas emocionais. Mas o que eu posso dizer, gente, pelo menos na questão da vida material física, eu consegui encontrar resolução em quase todas as meus conflitos emocionais que eu tinha, principalmente na vida relacional, na relação com outras pessoas. Pessoas com quem eu tinha um convívio, um laço kármico. Então, quando eu voltei a viver meu antigo eu, mesmo que eu não tivesse compulsoriamente pensando naquilo, pela própria questão de você voltar a viver na formatação do ego, você começa a voltar a ressentir. Que engraçado, né? Essa palavra, ressentir sentimentos do passado. Então, por exemplo, você fica muito mais propenso a transformar sua tristeza em uma grande melancolia, por exemplo, certo? E aí, nessa grande melancolia, você começa a relembrar, por exemplo, coisas tenebrosas que aconteceram na sua infância. E aí volta aquele sentimento de mágoa com aquela pessoa, volta aquele sentimento de raiva, né, pelo que aconteceu. E mesmo que você já tenha encontrado resolução, curado aquilo, é muito fácil você voltar a relembrar como era, ou como você era quando você ainda vivia nesses traumas. Então tome muito cuidado com isso, porque eu não cheguei a esse ponto, mas algumas pessoas, alguém aí pode chegar, que é você voltar a ter conflito com as pessoas. Ou você voltar a ter problemas com o seu passado. E não vale a pena isso. Terceiro, duvidar das experiências superiores que eu tive. Superiores aqui é porque eu não encontrei outra palavra melhor, talvez experiências elevadas, mas aqui eu digo em respeito às experiências espirituais, né? Quem não me conhece, não sabe quem sou eu, Mika, criei o canal depois do meu despertar espiritual e tem uma história que eu conto aqui em detalhes sobre como é que foi isso. Enfim, eu já tinha esse problema, é uma sombra que eu tenho, gente, de eu não conseguir ficar quieta, ficar satisfeita com as respostas que eu tenho no momento, mesmo sabendo que a gente não vai ter respostas o tempo todo, e não para agora. Mas eu sempre fui muito assim essa buscadora, porque a minha alma ela é muito inquieta em relação ao sentido da vida. E mesmo eu encontrando boa parte desse sentido nas experiências grandiosas que eu tive, quando eu voltei para aquele espaço do antigo eu voltei a duvidar de muito dessas experiências e das iluminações que seguiam a elas.
O que significa, por exemplo, se eu já tinha percebido, por exemplo, que alguma conduta minha era ilusória, nesse espaço eu voltei a pensar, será que é isso mesmo? Será que tá certo isso? Tá certo isso, Edinaldo? Tá certo? Será que eu posso continuar? Então, tipo, fica muito difícil você se firmar em algum valor, sabe? Em algum valor mais espiritual, né? Porque toda vez que você encontra uma iluminação maior, quando você tá no ego, como eu falei, aquele magnetismo que te prende lá embaixo. E aí, toda vez que você percebe algo maior ou algo melhor, você fica com medo, na verdade, né? É aquele medo interno que aparece. É aquele medo do desconhecido, aquele medo do não estou acostumado com a luz, aí você começa a duvidar, estagnar no condicionamento. Quarto, cultivar maus hábitos e normas falhas. Isso aqui é um dos maiores aprendizados que eu tive. Quão horrível isso é. Os maus hábitos vocês já podem entender, né? Eu acho que é autoexplicativo. Mas as normas falhas, que eu quero dizer, são o quê? As convenções humanas. Voltar a cultivar convenções humanas. E eu percebi ali, de cara, e reafirmei pra mim mesma. Cara, realmente, muitas coisas que o ser humano faz tá errado. Foi ali que eu tive a confirmação disso. Porque quando eu tive o primeiro, né, dei o primeiro passo em direção a sair, né, da massa, dá aquele medinho, né? Daquele medinho você também fica ainda um pouco inseguro, porque você pensa, tá, eu tô fazendo tão diferente do que as outras pessoas estão fazendo que eu não sei se eu, na verdade, tô ficando louca. Será que eu tô ficando louca? Eu tô louca? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! E aí você volta, né? Você recua um pouco e você continua um pouco assim. Só que aí eu percebi, gente, voltando a esse antigo eu, que o meu antigo eu ele era muito mais, né, aferrado a essas convenções humanas, não porque eu acredito nelas, mas e concordo, mas porque eu tinha medo, né? Eu era vigiada pelo medo. É que eu percebi o quanto, na verdade, isso realmente é a raiz dos nossos problemas. E não só os problemas em si, sabe? Isso é a raiz de todo o mal humano, praticamente. São as pequenas coisas que a gente fala, os pequenos hábitos que a gente constrói no dia a dia, como eu falei, esse do pensamento negativo, né? É falar mal, reclamar da vida, falar mal dos outros, por exemplo. Tudo isso eu percebi que não vale a pena. São condicionamentos que arruinam qualquer possibilidade de você encontrar um sentido maior para a vida. É você ficar apegado à ideia de que, por exemplo, isso eu vou até colocar aqui, gente, diquinha valiosa, diquinha de ouro, diquinha de ouro. Uma das coisas que mais faz o ser humano sofrer, um dos piores condicionamentos humanos. Achar que o outro tem alguma obrigação com você. Achar que o outro, a relação com o outro ser vivo, com a outra pessoa, outra consciência, ela tem algum dever para com a sua existência. Um dos piores e maiores erros da humanidade, acho que foi isso. Foi a partir do momento que a pessoa olhou para outra cara de outro ser humano e falou assim: você tem que me amar. Você tem que gostar de mim. Você tem que me ajudar no que eu tô fazendo. E isso aqui. É basicamente falar isso. Você tem que afirmar a minha existência. Não faz nem sentido isso, certo, gente? Correto? Porque, assim, quando a gente pensa no sentido de unidade, né, de que nós todos somos um, a gente não tá querendo dizer que a gente vai entrar naquele emaranhamento, né, que não é o quântico, mas é o emaranhamento emocional que a psicologia fala dos traumas, em que você praticamente faz um pacto, né? É literalmente isso, gente. Se isso não é um pacto, um juramento do diabo, eu não sei o que que é. E as pessoas fazem isso com uma constância efervescente na vida, desde que elas nascem até elas morrerem, né? Já começa quando você é bebê, né? E existe aquele pacto inconsciente com a mãe, por exemplo. Mas isso até aí tudo bem, né? Porque é uma coisa assim, você é um bebê, você não pode falar, você tem que fazer alguma forma de encontrar suas necessidades. Mas depois que você cresce e você continua prevalecendo essa mentalidade de dependência para com os outros seres, você coloca a sua felicidade, a sua plenitude, a sua autorrealização na mão de outras pessoas.
do que elas fazem, do que elas sentem, do que elas pensam. E aí você encontra toda a fonte da sua infelicidade. Por quê? Porque seres humanos são diferentes. Seres humanos são naturalmente conflituosos. Conflituosos por quê? Porque eles ainda estão crescendo. Seres humanos são naturalmente falhos. Várias coisinhas na mente, né? E eles são muito imprevisíveis. Então, é praticamente burrice, assim. Com todo respeito à palavra, é burrice a gente colocar a nossa felicidade, o nosso encontro das nossas necessidades nas relações intra-humanas, né? Tipo, não significa que você tem que ignorar e viver naquela panelinha, né? Naquele mundo fantástico que só você existe, é só a sua consciência, que caguei pras outras pessoas, esse é o problema delas. Não, não é isso, né? Mas é você não colocar as pessoas nesse posto, entende? Nesse posto de como se elas fossem alguma fonte de energia pra você, porque elas não são e não devem ser. Só nisso aí, gente, vocês já resolveram quase 100% dos seus problemas, das suas questões. Né? Porque a maioria das questões traumáticas e feridas emocionais e mentalidade que a gente tem é por causa disso. É por causa de alguma coisa que tem alguma coisa a ver com outra pessoa. O que a outra pessoa disse, as reivindicações que as outras pessoas têm sobre você, né? Inconscientes ou não. Então, é isso. Eu já dei uma dica aí. Quinto, escolher o caminho mais penoso pra mim. Isso eu falo mais, eu acho que porque eu era assim, né? Eu sempre fui uma pessoa... A minha carta, gente, não sei se é da personalidade ou do caminho, do tarô, é o arcano maior da força. E o arcano maior da força é aquela mulher, né? Aquela mulher fazendo carinho no leão que tá quase querendo devorar ela. E isso, dentre outros significados, interpreta-se como a consciência superior domando o nosso eu inferior. Então eu me vejo muito nessa carta, independente se era pra ser minha carta ou não, de vida. E eu então sempre me vi, desde que eu era criança, sendo uma pessoa muito resistente, assim, tipo, se tem algo que me dói, eu fazia um esforço máximo, assim, por exemplo, pra não chorar. Quando uma coisa ruim me acontecia, por exemplo, sei lá, eu gostava de um garotinho. E aí esse garotinho não tava nem mais pra mim, ou por exemplo, eu não ligava pra isso, na verdade. Eu gostava de ficar nas minhas próprio devaneio, mas enfim, quando eu me encontrava assim em algum processo tribuloso assim da vida, eu resistia muito forte. Então eu sempre fui uma pessoa que escolhi muito o caminho penoso, né? O caminho da maior resistência, como alguns dizem. Eventualmente, quando eu voltei pro antigo eu, e você volta pro seu antigo eu, mesmo que você não seja ou fosse uma pessoa igual a mim, você pode se ver escolhendo exatamente esse caminho da maior resistência. Pelo caminho mais dificultoso, a gente escolhe tentar provar o nosso valor e não nos ajudar para nos sentir bem, né? Simplesmente nos permitir viver e ser e existir sem precisar provar que a gente merece, sem precisar provar pra gente mesmo que a gente quer ser feliz. Sexto, consumir besteira. Isso aí vocês podem pensar em todos os sentidos possíveis, tá? Besteira de conteúdo, besteira de qualquer coisa da vida, né? A gente comprar certas coisas, enfim. Consumir besteira. Eu falei isso no vídeo sobre energia da distração, e também eu falo sobre a energia da distração no vídeo Como Saber Se Estou Frio Espiritualmente, porque eu acho que uma das coisas que mais nos desvia do nosso verdadeiro eu é exatamente as distrações. Ela também tem um problema que ela começa a sepultar os seus sentimentos. Então tem ali a sua emoção verdadeira, seu sentimento verdadeiro, que tá mais concêntrico em você, e que a sua alma tá ali. É como se fosse um pedido de ajuda. Só que você não consegue ouvir o chamado da sua alma, porque você vai se entupindo. A gente vai começando a se sentir anestesiado perante a vida. Então foi uma coisa que eu me encontrei fazendo muito. Não que eu consumisse tanto antes, né? Como vocês sabem, as pessoas sabem aqui, eu não sou uma pessoa muito consumista. Eu não tenho ídolos, eu não tenho fã-clubes, eu não tenho nada. Mas foi uma coisa que, mesmo um pouquinho, ele já começa a te cobrir. 7. Esse aqui é foda. Não saber mais enxergar a linha tênue entre o certo e o errado. Ignorar a verdade interior
em prol do mundo ou em benefício da crença. Tem muitas coisas que acontecem quando você volta pro seu antigo eu, né, gente? E eu poderia deixar isso numa superfície, mas a coisa, pelo menos pra mim, é isso. São as coisas mais importantes que pegam. E você deixar de enxergar a linha entre o certo e o errado é uma delas. Porque quando você se permite voltar ao seu antigo eu, você perde, digamos assim, aquela força interior. É essa força interior, inclusive, que nos impulsiona para fazer a mudança. Seja no mundo, ou seja dentro de nós. E quando é dentro de nós, a gente perde essa força interior com relação a nós mesmos. Então é mais fácil a gente se deixar ser influenciado pelas problemáticas da vida, os dilemas humanos, etc e tal. E aqui eu falo principalmente para as pessoas que levam uma vida ou estão em um período da vida que elas precisam demandar muito mais tempo para o mundo externo. Tome cuidado com se esse fator já estiver acontecendo. Porque muitas vezes você vai deixar de enxergar a verdade nas coisas. E aí você vai deixar ser tomado pelas meias-verdades, ou pelas verdades constritas da nossa realidade, da Matrix, né? Que as pessoas vendem, que as pessoas compram, o que a sua família diz, o que seus colegas de trabalho querem. As picuinhas do mundo, eles vão começando a entrar em você, e não necessariamente elas estão ali em prol da verdade, mas estão ali em prol de algum benefício. Benefício próprio, benefício secundário. E geralmente um benefício individualista, que não está ali intercorrendo por encontrar uma verdade maior, em ser melhor, melhorar como ser humano. São valores que estão simplesmente baseados, fundamentados em coisas humanas, na nossa reles vida mortal, de tentar sobreviver. E é quem que cuida da sobrevivência, né, gente? O ego. Então, quando você vive direcionando toda a sua energia vital para sua sobrevivência, você basicamente está falando assim: ego, tome conta de mim, direcione minha vida. E aí o ego ele vai começar a incutir em você o medo da morte. 8. Vitimização e subjugação perante a vida. Isso é um pouco o que eu falei agora há pouco, mas é isso. Eu percebi que eu comecei a me colocar muito mais numa posição de vítima, nem me colocar, mas me ver mesmo de fato nessa posição. E como se eu fosse completamente inerte, sabe? Como um vegetal, que você... Nem o vegetal é assim, gente, eu acho, sabe? O ser humano, nesse ponto, ele fica tão inerte, tão submisso, subalterno à vida, que ele só vai se deixando levar. Em vez de me posicionar em relação à vida, e isso é uma coisa importante, é uma questão de equilíbrio, mas é uma questão de interpretação de texto também, né, gente? Tipo, dependendo de qual doutrina ou qual crença você segue espiritual, por exemplo, no budismo tem muita questão, por exemplo, de você permitir que as coisas sejam. Mas também tem a questão de quando você se posiciona em relação à vida, é principalmente quando a gente tá falando quando você se depara com a Matrix, né? Que é a realidade ilusória que os seres humanos estão aí perpetuando. E você se posicionar nesse ponto é importante, porque você encontrar ou reencontrar em uma coisa que te sustenta de verdade, em vez de uma coisa que é facilmente destrutível. Você para de perceber a vida dessa forma e você começa a ficar muito mais propenso ao sofrimento. 9. Martirização dos erros e mentalidade de punir. Uma coisa que está muito, muito no nosso antigo eu, o que eu posso dizer, o eu egóico, o eu inferior, é essa mentalidade de punição, né? A gente vê muitas coisas nessa relação de castigo e prêmio, o escolhido e não escolhido, de rejeição, abandono, e a gente tende a ver todas as coisas que nos acontecem, boas e ruins, né, para nossa própria emoção, né? Porque quando a gente está no ego, a gente tende a ver as coisas como más ou como boas em referência ao que a gente sente. E nem sempre o que a gente sente é verdadeiro, e nem sempre o que a gente sente, seja uma tristeza ou uma solidão, seja uma alegria ou um prazer, é de fato bom ou ruim. E aí eu percebi que quando eu errava, eu discutia comigo mesma, e quando eu não conseguia resolver os meus problemas, os problemas iam se amontoando,
eu me martirizei muito. Primeiro porque também soma junto com isso com o fato de, tipo, poxa, mano, eu não segui o caminho verdadeiro que é pra mim. Eu não estou seguindo o meu caminho verdadeiro. O que eu tô fazendo da vida? Aí você começa a se culpar mais, e se culpar, e se culpar. E, gente, isso não leva a nada. Isso não leva nada, nada, nada. Tipo, é só um negócio que vai se acentuando. E, tipo, você nunca encontra uma saída se não você deixar aí essa mentalidade. 10º, redução da própria identidade. E essa redução, ela vem, geralmente, de você reduzir a ela aos complexos de superioridade e inferioridade. Que é basicamente os valores que fundamentam toda a questão da identidade, da máscara social, né? A gente lida com base na superioridade e inferioridade. Ou a gente se sente bem, melhor, ou a gente se sente ruim, pior, em relação aos outros ou em relação a si mesmo. Se não é em relação aos outros, é em relação a si mesmo. É uma forma extremamente redutiva de você se perceber, porque isso eu estava atuando nessa conduta, gente, mesmo tendo toda a percepção e a crença que eu já tinha incutido dentro de mim, né, e cultivado, de que, não, a nossa identidade é muito maior que tudo isso, é muito mais expansivo. Mas você pensar e crer em alguma coisa não significa necessariamente que você acredita naquilo. Ou mesmo que você acredita que aquilo está funcionando naquele momento. E isso eu falo nos primeiros vídeos que eu falei de shadow work. E nesse processo eu vi minha identidade muito constipada, né? Eu não conseguia expandir de fato a minha identidade. Expandir, que eu falo, transcender além das condições que estão sendo apresentadas no dia a dia, né? Então a minha identidade ficou muito volátil. Tipo, cada dia que passava, tinha um dia bom, as pessoas me tratavam bem. Nossa, me sentia maravilhosa. Tá, não me senti tão maravilhosa, porque tava sendo horrível. Mas pelo menos eu me sentia um pouco melhor comigo mesma, né? Eu pensava, pô, talvez eu não seja uma pessoa tão ruim assim. Só que aí no dia seguinte já acontecia algum infortúnio, eu já ficava com mal-estar, eu já pensava, pô, eu devo ser uma pessoa horrível, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso advém porque você não se permitiu deixar a sua nova identidade se firmar em você. Às vezes você não deixou nem exceder para esse ponto, né? Então você começa a tentar se virar com a identidade antiga que você tinha, que já não tem mais firmeza nenhuma dentro de você. 11. Conflito interior. Eu acho que isso aqui já é mais genérico mesmo. Independente se a sua identidade anterior era boa ou era ruim, você fica muito conflitado, né? Quando a gente fala de dilemas humanos, e eu sempre penso muito nisso, a gente imagina com uma constância muito frequente. Eu penso muito assim, como os dilemas humanos surgem exatamente disso. A gente quer, a gente sabe, a gente conhece que existe algo além ou algo mais propício para o nosso espírito, algo que realmente nos faça crescer, mas ao mesmo tempo tem algo que nos recua, algo que nos subjuga. Tem aquela carta do tarô, né? A carta do carro. É o cocheiro que tá ali, né? Sendo conduzido ou conduzindo, depende de como você vê, esses dois cavalos, essas duas esfinges. Fica muito fácil perceber isso quando você tá passando por essa transição de identidade ou quando você tá passando por esse mesmo obstáculo que eu passei. O quanto fica claro essa diferenciação e essa guerra interior. 12. Atrasos no caminho ou contratempos. Esse é um fator mais objetivo que eu percebi. Você interiormente já se sente estagnado, mas a sua própria vida também começa a refletir isso. E não só num sentido subjetivo da coisa, mas num sentido realmente objetivo, porque, por exemplo, quando as pessoas falam que os caminhos abertos eles abrem conforme a gente também se transforma, se cura. Isso também tem a ver com, na verdade, o simples fato de que para a gente entrar numa nova fase da vida, para a gente ser apresentado com novas oportunidades de crescimento, a gente tem que ter lidado com algumas coisas anteriores que eram as que nos obstruíam, né? Eram as coisas dentro de nós, da personalidade, que nos impediriam de viver com plenitude as novas coisas da nossa vida. Então, eu percebi nesse momento que, tipo, não necessariamente as bênçãos pararam ou que a vida parou de ser um presente, mas que eu parei de ser presente. Eu parei de caminhar. A vida não te deixa pra trás. Eu não sei se isso é uma certa forma de pensar. E eu não sei nem dizer se atraso também é a palavra certa, né, gente? Porque, como eu falei, pra algumas pessoas isso vai ser quase uma sina, um destino inevitável. E você tem que lidar com isso, porque de alguma forma, de algum modo, o universo,
você pensar dessa forma, o universo, ele vai fazer aquela obscuridade se fazer luz, se fazer presente para você curar aquilo. Não porque você é uma máquina em jogo, tá? Não porque você precisa se consertar, mas porque para você viver plenamente como a sua alma deseja, você tem que integrar a sua sombra, você tem que integrar aquilo que tá te impedindo de viver plenamente. Então, alguma hora ou outra, aquilo ia aparecer e aquilo ia se mostrar como um bloqueio. Então, na verdade, não sei se é um atraso, mas eu acho que eu diria que parece um tempo de estacionamento. Por isso eu até quero deixar isso como um alívio para quem tá passando por isso. Às vezes você pode pensar que, poxa, mano, já era pra mim, acabou, eu perdi aquela oportunidade de crescer, eu fiquei parado no tempo, não vou conseguir retornar ao meu caminho. E isso é mentira. Na verdade, é o fato de, muitas vezes, na verdade, você está exatamente no caminho, exatamente onde você deveria estar. Porque em algum momento isso ia acontecer, meu cara. Se isso é um problema, aquilo é um problema muito grande, aquilo é um problema realmente que estava presente em você, você ia ter que lidar com aquilo em algum momento. Você ia ter que lidar com aquilo em algum momento. Mesmo que isso significasse que você, naquele momento, você não pudesse aproveitar totalmente a parte frutífera da vida, mas que você tivesse que parar para reconstruir, para desconstruir a sua personalidade, para desconstruir as suas paradigmas, a fim de você finalmente ser conduzido e fluir livremente, entende? E isso vale mais do que 200 caminhos andados. E aí, por fim, gente, o 13, né? Que o 13 é o número da morte, é a obscuridade dos sentimentos. E eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque eu percebi como ficou mais difícil eu perceber a mim mesmo. Existe uma compressão, uma distorção que acontece dos seus sentimentos que leva você a não conseguir mais compreendê-los totalmente ou colocá-los no lugar certo. Por exemplo, você tem um sentimento, você está sentindo, por exemplo, uma angústia. E aí a resposta que você dá para aquela angústia é, por exemplo, a comida lá que eu comi. E não necessariamente é isso. Pode até ser, mas aquilo não é o grau mais grave da coisa. Então, os seus sentimentos vão se obscurecendo, até por uma questão de autodefesa, eu diria, né? Que a nossa consciência imprime, pra gente não se sentir tão sozinho nesse caminho, né? Ou pra gente não se sentir tão culpado. Por isso que eu digo pra vocês, gente, se tem uma das coisas que a Matrix fez muito bem pra controlar as pessoas é tirar o tempo. Quando você ocupa todo o espaço, todo o tempo das pessoas, você tira o vácuo da vida delas. É no vácuo que acontece o milagre, não coincidentemente. É no vácuo que você consegue pensar melhor, que você se recupera. Então, se você sente que tá com uma angústia, por mais que tenham momentos felizes no seu dia, mesmo diante dessas circunstâncias, aparentemente que eram para ser positivas na sua vida, e você não consegue se sentir com totalidade feliz por elas, se pergunte a si mesmo, muitas vezes, se não é isso. Se o seu eu autêntico ali não está tão comprimido, que essa é a única forma dele de conseguir se comunicar com você. A última mensagem que eu queria dar sobre isso é sobre a morte do velho eu. Muitas vezes a gente tem medo de matar o velho eu, e é aquela coisa que eu falei aqui no princípio do vídeo, né? A gente tem aqueles costumes, aqueles pequenos valores que na verdade não passam de uma certa fidelidade, né? Uma fidelidade a quem a gente era por inúmeras razões, a compaixão por alguém, né? A gente não quer deixar uma pessoa para trás, não quer deixar certas coisas para trás, uma fase da vida, e a gente não quer crescer. Só que o que acontece quando você parte para uma vida nova, só que com resquícios do eu antigo? Se você tá levando coisas mortas consigo mesma, o que você espera se não também se sentir meio morto? Eu sei que é difícil, porque um dos principais desafios e dificuldades que o ser humano na sua consciência agora tem, sempre foi o de largar a mão. E não significa que você tem que fazer isso tudo de uma vez, né? Tudo isso é dependível, né? Depende de como é que tá sendo essa sua transição. Mas sempre saiba disso, que levar as coisas mortas consigo não vão servir nada. Elas têm que se tornar lembranças. Elas têm que se tornar apenas memórias. A não ser, como eu falei, que é uma coisa que você ainda não tinha acesso
a cuidar e a curar antes e que você só tá conseguindo processar agora essas emoções, porque são emoções muito reprimidas, um complexo muito forte, intenso em você, que às vezes vai durar muito mais tempo pra você realmente superar. Se for uma coisa que você já matou e você tá fazendo ressuscitar, a única coisa boa que eu vou citar que eu tive dessa experiência é não fazer repetir isso de novo. Mas também eu aprendi que isso de alguma forma é uma coisa valiosa, assim. É uma coisa que traz muita, muita sabedoria. Então foi um males, o pior, mas um dos males que veio para o bem. Pelo menos o que eu sinto que foi pro meu caso, tá certo? Então é isso, gente. Espero que isso ajude alguém. É isso, beijinhos e até mais. Tchau!